Meu nome é Rogério Ferreira e esse é o meu canal Multiverso. Nós vamos falar sobre as questões emocionais, controle das emoções e como ela age no nosso dia a dia. Recentemente, o ex-presidente Bolsonaro, ele estava entre os militares, em um evento militar, e ele chorou. Por que ele chorou? Ele chorou porque perdeu as eleições. Isso afetou a mente dele de uma forma que ele ficou dias, ele ficou semanas, ele ficou muito tempo sem se comunicar com ninguém, remoendo. E segundo seus aliados, ele entrou em estado de depressão. O presidente Lula também chorou em uma atividade que ele estava falando a respeito da fome, do retorno da fome no país. E ele chorou. Não foi a única vez que ele chorou. A gente vê pessoas muito poderosas demonstrando suas emoções e chorando, e pessoas que naturalmente a gente teria como, assim, se vendem como pessoas frias, calculistas, preparadas para lidar com qualquer situação. Muitos são bravateiros, né? Contando bravata, se dizendo acima do cidadão comum, do ser humano comum, e eles demonstram ser o quê? Pessoas, seres humanos, normais, comuns, com suas emoções, né, com seus conflitos internos. A questão da emoção e a questão do pensamento matemático, do pensamento lógico, da frieza, sempre esteve em contraposição. Ou seja, você vai ver muito pessoal jovem, gíria muito comum, hoje em dia, né? Falar que o outro é emocionado. E, mano, aquele cara é mó emocionado, não, né? Porque eu sou frio. Eu sou frio. O outro é um emocionado. O outro cede às emoções. Naturalmente, todos nós somos emocionados. Todos nós temos emoções, porque é uma característica humana. Uma característica que todo ser humano tenha. Seja homem, mulher, criança, velho. Todos nós temos emoções. E a conveniência de demonstrar essas emoções, ela está no condicionamento social. Por exemplo, na minha época, ouvia-se muito, e às vezes se ouve, às vezes, é que homem não chora, homem não pode chorar. Você é homem, tá chorando por quê? A gente vê muitas mães falando pros filhos uma frase absurda, terrível: engole o choro. Engole o choro. Isso é uma coisa mais absurda. Você está criando traumas na criança, né? Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte: existem graduações. As emoções, os sentimentos, eles vêm com graduações. Desde uma sensação ruim, sensação de leve, de tristeza, a uma depressão. Entre o 8 e o 80, existem graduações, nivelamentos dessa emoção, dessa tristeza ou melancolia, ou etc. Se você for procurar sobre isso na Bíblia, no Novo Testamento, você vai ver situações em que Jesus se emocionou. Segundo consta no Novo Testamento, Jesus chorou quando o amigo dele, Lázaro, morreu. É até estranho, porque ele poderia ressuscitar Lázaro, não é? Mesmo assim, ele chorou. É colocado lá na Bíblia que Jesus chorou diante da situação de morte do amigo. Jesus chorou lágrimas de sangue com medo de ser crucificado. Então ele teve medo, ele chorou, ele mostrou emoções. E o que eu vejo, na minha concepção, e acredito que se você raciocinar junto comigo vai chegar nessa conclusão, de que isso é retratado na Bíblia para mostrar que ele é uma pessoa empática, não uma pessoa fria. Então assim, a pessoa está passando por uma situação, ele não tem aquela empatia, não sabe o que é o sentimento. Então ele demonstra que está próximo ali na Bíblia, está escrito dessa forma, está descrito dessa forma a atitude dele, para demonstrar que ele tinha sentimentos. É interessante, assim, na nossa cultura ocidental, a gente ouve muito falar sobre a Bíblia, sobre a história de Cristo, inúmeros filmes. A gente pode ler direto na fonte, né? Seria Novo Testamento, mas é interessante ressaltar essa questão dos sentimentos relacionados a Jesus. Assim, coisas muito humanas, irritação, atitudes inclusive agressivas e etc. Na minha concepção é para aproximar ele mais e
mais assim da pessoa comum, né? Temos falando de uma pessoa que sentia o mesmo que nós sentimos, né? E existem formas práticas, inclusive testadas no dia a dia, coisas relacionadas ao bom senso, para a pessoa mudar a sensação de tristeza, de melancolia, de estar na fossa. Primeira coisa é a pessoa querer. Tem pessoas, por exemplo, que estão tristes, que estão magoadas, que estão melancólicas, que elas afurdam, elas mergulham cada vez mais nesse lamaçal e não querem sair dali. Tá viciada em sentir aquilo. É um certo coitadismo, talvez. Mas a pessoa tá ali mergulhada na lama, na fossa, na situação de internamente ruim, mas ela não quer sair, se acomodou naquilo. Então a primeira coisa para a pessoa sair dessa situação é querer sair. É o primeiro ponto. A pessoa decidiu sair, ela falou, cansei disso aqui, não quero mais estar na fossa, chega. Ela tem que sair do ambiente. O segundo passo é procurar ambientes melhores, ambientes mais iluminados, ambientes com pessoas, ambiente onde tem pessoas se divertindo, por exemplo, não ambientes barulhentos, não é necessário, fechados, mas parques, por exemplo, lugar onde tenha sol, onde se veja pessoas. Procurar alterar também o ambiente mental, por exemplo, parar de ouvir música de sofrência, música que lembra o problema que ela tem, não importa qual, música que leve ela a baixar o nível mental. Então, essas coisas são essenciais. Uma outra coisa que a pessoa pode fazer, e deve fazer, é beber água, tomar banho, coisas simples. Rotina do dia a dia, escovar o dente, beber água, tomar banho, se vestir adequadamente, roupas limpas, andar por lugares bons, por lugares ensolarados, por lugares tranquilos. Isso vai fazer com que a mente dela comece a funcionar de uma forma melhor. Não é uma coisa que vai resolver todos os problemas. Como a gente está falando aqui, há uma graduação. Então ela vai melhorar essa graduação. Se ela estava lá embaixo, em 8, ela vai subir para 9, 10, 11, 20, né? Até buscando o topo, que é a tranquilidade total. Porque até a questão do luto, todo mundo vai passar. Isso aí é inevitável. Assim, é vida. E a vida ela tem começo, meio e fim, a vida biológica. Então todo mundo vai passar por um luto. Todo mundo vai passar por algum tipo de perda. Todo mundo vai passar por alguma humilhação na vida. Isso é inevitável. Agora, a forma como se lida com isso é importante. Uma outra coisa que vai ajudar muito é ela ter uma visão mais ampla sobre tudo. Essa percepção de que tudo muda, né? Todas as coisas mudam. A percepção do tempo, inclusive, de que aquilo que ela está vivenciando naquele momento vai acabar um dia. Tudo vai acabar um dia. Seja bom ou seja mal. Então, se ela está passando por uma situação que a deixa triste ou melancólica, aquela situação vai passar. Aquilo tem um limite de tempo. E a vida é muito mais ampla, tem muito mais coisas do que simplesmente aquela situação. Porque se a pessoa se fechou numa bolha, muitas vezes fica difícil olhar. Ela tem que buscar por essa bolha e enxergar o mundo de forma mais ampla. Entende? Nem que seja assistindo uma coisa diferente, observando a própria natureza, buscando ampliar a visão, procurando pensar na relação de tempo, de que tudo aquilo tem um tempo, tem um período, tem começo, meio e fim. E, no caso dela sentir necessidade, procurar um profissional, né? Procurar um psicólogo. Inclusive, a rede pública de saúde oferece esse tipo de serviço, ou procurar um grupo de neuróticos anônimos também, talvez falar sobre o que ela está passando possa ajudar bastante. E é essa questão, a forma de controlar, não eliminar, ninguém é frio 100%, ninguém é 100% frio, isso é uma ilusão, a pessoa é 100% fria, né? Mesmo que ela não demonstre, muitas vezes uma pessoa considerada fria, ela não vai demonstrar sentimento nem emoção. Ela pode ter a ilusão de que não tem sentimentos, mas aquilo está no inconsciente dela, está acumulando aquilo no inconsciente.
Isso é inevitável. Então, a melhor coisa é sempre procurar sair dessa bolha de todas as formas possíveis. Esse é o canal Multiverso. Dê os seus likes. Seja bem-vindo.